E aí, tudo bem? Aqui é Arthur Lauton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não conhece esse canal, é aqui que eu te ensino realmente como tocar o violino da forma certa, né? Com tudo aquilo que você precisa, não só para tocar o violino de qualquer jeito, mas para dominar esse instrumento, que é um pouco mais complexo, mas o resultado é muito mais legal. Eu sou Arthur Lauton, sou violinista profissional, toco violino há 25 anos e tô aqui para poder te ajudar nesse caminho, beleza? No vídeo de hoje eu decidi falar sobre uma questão muito importante que às vezes as pessoas acabam não pensando sobre isso e deixando fazer de qualquer jeito e infelizmente isso influencia negativamente na hora de tocar, que é quando você deixa de pensar na divisão de arco. Então hoje eu vou falar só sobre isso, para poder te ajudar de uma vez por todas, para você realmente ter um som mais bonito, com mais controle, com mais qualidade. E tudo isso, tudo que a gente fala hoje sobre som, sobre o que a gente ouve do violino, não tem a ver com o violino, mas sim com o controle de arco. Se você controla bem o seu arco, você naturalmente vai produzir um som mais bonito. Por isso que você aí tem que ser o louco, a louca do controle de arco. Você não pode ficar mais ou menos, tem que ser muito bom no controle de arco, porque é isso que vai fazer você ter um som bonito. Então seja realmente persistente com o seu arco para você não deixar sair de qualquer jeito. E essa aula de hoje vai te ajudar muito em relação a isso. Uma coisa que você tem que entender é que quando a gente está tocando, existem diferentes valores de notas, ou seja, diferentes tempos para cada nota. Quando a gente ouve uma música, né, por exemplo, uma música assim, né? Cada nota tem uma duração específica. Se eu tocasse assim, não é a mesma música. Apesar de estar tocando as mesmas notas, as durações delas não estão funcionando, né? Então, para cada duração específica de nota, eu preciso pensar quanto de arco eu vou usar para fazer aquela nota. Então, existem algumas regrinhas que você vai usar isso assim 99% das vezes. E aí é óbvio que vai ter momentos que vai mudar um pouco, né, a quantidade de arco que você vai usar, mas é importante você criar esse padrão antes de tudo, sabe? Antes da gente deixar mais complexo, a gente tem que fazer o simples muito bem feito. E o simples vai ser isso que eu vou te dar aqui, essas regras de divisão de arco, beleza? Então, a primeira coisa que você vai ter que sempre pensar quando você vai tocar usando o arco é que você tem que se obrigar a usar todo o arco, toda a extensão do arco. São mais ou menos aqui, ó, 65 centímetros de crina que a gente tem no arco. E tem muitas pessoas que sofrem de um mal chamado pontite, que é quando você só toca aqui na ponta, só toca assim, né? Dá pra tocar com as durações certas? Dá, mas você vê que a qualidade do som não tá legal. Não é esse som que a gente espera quando se fala sobre violino. Quando a gente imagina um violino tocando, sabe, quando você fecha o olho, imagina uma música tipo assim. Que você não imagina esse som? Eu imagino, pelo menos, quando eu penso de violino, é esse som que vem na minha cabeça. Não é esse som assim. Não é esse som, o som do violino, né? Então o som do violino realmente tem características específicas que a gente só vai conseguir se tiver um melhor controle de arco. E isso está 100% vinculado à divisão de arco. Então o que a gente tem que pensar? Todas as vezes que você tem notas mais longas, principalmente se for de 4 tempos, que são as semibreves que a gente chama na leitura musical, né? Se você não sabe sobre as notas musicais, os ritmos e tudo mais, tem uma aula que eu falo aqui sobre leitura das notas aqui em cima, né? É muito importante a gente saber ler partitura para aprender a tocar violino, porque a partitura ajuda demais no processo de aprendizado. Não dá para aprender só de ouvido no violino, beleza? O violino não é igual ao violão. O violino a gente precisa se aprofundar um pouco mais nas coisas. A não ser que você queira só tocar de qualquer jeito. Tocar de qualquer jeito você pode fazer do jeito que você quiser, mas não é aqui que você vai aprender a tocar de qualquer jeito. Aqui você aprende a dominar o violino. E para dominar o violino, precisa pensar sim nas partituras, nas figuras musicais, nos tempos, nas notas e no controle de arco, que é o que a gente está falando, beleza? Então, por exemplo, vamos supor, eu vou até colocar um metrônomo aqui, que é o que mede realmente a distância de cada uma das notas, né?
tá aqui ó, nos 60 batimentos por minuto. Se você não sabe usar o metrônomo e tal, tem uma aula também que eu falo só sobre metrônomo, beleza? Dá uma olhada lá que vai te ajudar também. Então, vamos supor que eu quero fazer uma nota de 4 tempos. Como eu vou dividir isso no arco? Simples. Dividir o arco em 4 pedaços. Então, quando chegar aqui no meio do arco, eu tenho que estar começando o terceiro tempo. 1, 2, 3, 4. Aí, 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Sempre no meio do arco vai estar o terceiro tempo. Então, quando eu for tocar notas longas de 4 tempos, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, no meio do arco. 1, 2, 3, 4. Tá vendo como a divisão do arco funciona? Com isso, óbvio que aqui eu tô com o metrônomo, mas quando eu tiver sem o metrônomo, você vai ouvir que o som é um som constante, um som mais limpo, quando você aprende a usar a divisão do arco do jeito certo. Daria para fazer 4 tempos sem usar o arco inteiro? Daria, mas não vai sair com essa qualidade de som. Por isso que é importante usar a divisão, beleza? Aí você fala assim, então matematicamente, se eu uso o arco inteiro para fazer 4 tempos, para fazer 2 tempos eu vou usar metade do arco? Não necessariamente. Se você vai tocar notas sozinhas de 2 tempos, você ainda vai tocar com o arco inteiro. Só que vai mudar a velocidade do que você passa no arco. No lugar de ser 1, 2, 3, 4, vai ser 1, 2, 1, 2. Então a velocidade muda para você passar o arco, mas vai continuar usando o arco inteiro para fazer as mínimas, que são as notas de 2 tempos, beleza? A não ser que você queira tocar 2 mínimas diferentes, só que na mesma arcada. Porque aí fica 2 mais 2, 2 mais 2 é 4, 4 a gente usa o arco inteiro também. Aí seria 1, 2, 1, 2, né? Então, primeiro, as mínimas separadas, que vão ser só as figuras de 2 tempos, usando o arco inteiro, ficaria assim. 1, 2, 1, 2. Tá vendo que sempre no meio do arco dá o segundo tempo agora, entendeu? Agora, eu posso tocar essas notas ligadas, que são aquelas linhazinhas que tem que chamam ligaduras. Aí seria no mesmo arco e juntando uma mais outra dá 4 tempos. Aí ficaria a mesma divisão de arco que eu estava fazendo antes. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Entendeu? Cada uma usando metade, mas ainda está com 2 tempos. Porém, nessa velocidade, nessa escrita que seriam notas mínimas com ligaduras, com aquelas bolinhas assim, aquelas linhas curvas assim, ou em cima ou embaixo, se chama ligadura. Isso significa no violino que vai ser tocado no mesmo arco. Então, seria na verdade, no resultado final, 4 tempos, 2 mais 2. Aí sim, faria sentido fazer o arco inteiro do mesmo jeito na velocidade do 4 tempos, que é um pouco mais lento o arco com o terceiro tempo no meio. Agora, se são só as mínimas separadas, arco inteiro também, só que com o dobro de velocidade na passada do arco, para encaixar o segundo tempo no meio do arco. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tá vendo? Dá para fazer com menos? Dá. Você poderia fazer. Mas fica horrível o som, não fica legal. Assim como daria para fazer aqui, ó. Também tem 2 tempos, mas você perde qualidade sonora, entendeu? Então por isso que é importante sempre pensar na divisão do arco, porque ela vai te ajudar a ter aquele som de violino que a gente imagina, né? Esse som bonito. Tá vendo o tanto de arco que eu uso? Você vê que em nenhum momento eu uso só uma fraçãozinha do arco. Não,
o tempo inteiro usa mais arco. Então você tem que se policiar para conseguir realmente usar mais arco, que isso vai te ajudar na qualidade do som. E aí que entra o problema lá da pontite, que é a galera que toca só do meio para cima, e você perde totalmente a qualidade do som que você está produzindo, né? Você viu que quando eu toco, realmente eu estou usando muito mais movimento do arco, né? Então por isso que é importante, sempre que você for estudar uma música, um exercício, o que for, sempre pensar na divisão de arco, de acordo com as figuras que você vai vendo, beleza? E quando forem notas de um tempo só, e aí, quanto de arco eu vou usar? Normalmente, nessas figuras de um tempo, a gente divide o arco também pensando, né, sempre nos 4 pedaços, né? Que seria 1, 2, 3, 4. Mas agora, no lugar de usar o arco inteiro, eu vou usar metade daqui e metade daqui. Então eu vou usar 2 quadrantes do arco. Estou eliminando esse primeiro quadrante e o último quadrante, só os 2 do meio. E vou usar só esse pedaço. Então nas notas de um tempo, se foca nos 2 quadrantes do meio do arco. Então vai ficar assim, ó. Cada uma dessas batidas com um tempo. Beleza? Então eu não vou nem lá na extrema ponta, mas também não vou no extremo talão. Então eu elimino esses 2 quadrantes das pontas extremas e uso só os 2 quadrantes centrais do arco. Sempre que você vê notas de um tempo, vai usar pelo menos esse tanto de arco. Então se você tá lá tocando e tá fazendo só assim, tá errado. Se você tá tocando aqui, tá errado. Entendeu? Então aproveita mais do seu movimento de arco, faça essa divisão de arco funcionar melhor, que isso vai te dar mais qualidade de som, certo? Agora, as figuras menores do que um tempo, aí sim a gente vai usar bem menos de arco. Então quanto menor é a figura, menos arco a gente vai usar nesses casos. Então a figura de meio tempo, que é metade lá daquela que a gente estava fazendo antes, né? A gente estava fazendo a última de um tempo que usava 2 quadrantes aqui do arco, os 2 quadrantes do meio, né? Minha cabeça está bem no meio, um quadrante para cá, um quadrante para cá. Agora, nas de meio tempo a gente vai usar um quadrante. Ou vai ser esse quadrante, o segundo quadrante, ou o terceiro quadrante. Nunca lá na ponta, só o quarto quadrante. A gente não usa assim. Então você vai usar ou o segundo ou o terceiro, beleza? Para fazer as colcheias. Então, para cada tempo vai ter 2 notas agora, ó. Começando no segundo quadrante. Você vê? Eu fui só daqui até o meio do arco, só, porque são colcheias. Eu não preciso me forçar a ir lá no talão, porque senão o que acontece é isso, você começa a perder a qualidade do contato da crina com a corda e sai um som feio. Então um quadrante é o suficiente, ou daqui do segundo quadrante até o meio, ou você vai começar no meio até o final do terceiro quadrante, não lá na ponta, só até aqui, ó. Então do meio. Vê como muda bastante o som, né? E inclusive nisso daí tá também colocado aqui um pensamento sobre o peso do arco. Quando a gente está tocando, deixa eu até tirar esse zoom aqui para te mostrar melhor isso. Quando a gente está tocando, o peso do arco muda o tempo inteiro. Por quê? Porque essa parte é muito pesada e essa parte é muito leve. A parte da ponta é leve e o talão, que é onde tem todo o mecanismo de funcionamento do arco, é muito pesado. Então, quando a gente vai muito próximo do talão, quanto mais próximo do talão, mais pesado tá. E quanto mais longe do talão, mais leve fica. Então a gente precisa equilibrar esse peso melhor. Inclusive tem uma aula que eu falo só sobre isso aqui também no canal, que é o guia completo para você dominar o arco, que está aqui em cima, aqui, depois dá uma olhada. Que eu falo sobre todos os detalhes técnicos, desde como segura o arco do jeito certo, como funciona o movimento do arco, coisas que você tem que fazer para realmente melhorar a sua qualidade de som. Tudo que a gente fala sobre som, que a gente ouve do violino, tá ligado a quem? Ao arco. Então tudo, absolutamente tudo que você vê e pensa sobre o som do violino não é o violino que está fazendo, é a qualidade de controle de arco. Então se você controla bem o arco, você vai naturalmente produzir um som bonito. Pode estar desafinado, que aí sim é em relação aos dedos aqui da mão. Mas se está bonito o som,
é uma qualidade do arco, beleza? Uma qualidade de controle de arco, não do arco em si, né? O arco sozinho não vai tocar, você pode pegar o arco mais caro do mundo e tentar tocar aí, que se você não tiver controle de arco não adianta nada, o arco não vai fazer mágica, né? Então não é o arco, é o controle de arco, beleza? Então recapitulando, notas longas de 4 tempos, arco inteiro desde o talão até na ponta. As mínimas, que são de 2 tempos, arco inteiro também, mas vai ser dividido 1, 2, 1, 2, né? Metade, metade. E notas de 1 tempo, os 2 quadrantes centrais do arco aqui, ó, o segundo e o terceiro quadrante. Já as notas de meio tempo ou menos, você vai usar um único quadrante, só um pedacinho, assim, 1/4 do seu arco. Ou vai ser o segundo ou o terceiro quadrante, beleza? E aí desse jeito você consegue equilibrar melhor. Porém, se você notar, quando a gente está próximo aqui, ó, do segundo quadrante, que é esse lugar aqui, é onde existe o equilíbrio do arco, né? Quando a gente equilibra assim o arco, ó, coloca ele aqui no segundo quadrante, é onde ele fica equilibrado, tá vendo? Tô bem no meio do segundo quadrante, mais ou menos aqui, né? Pensando nos 4 pedaços. Então quer dizer que quando eu apoio esse lugar, exatamente esse ponto aqui, na corda, eu não preciso fazer nada, porque o arco está completamente colocado na corda. Tá vendo? Já sai o som que a gente imagina de violino de qualquer forma. Por quê? Porque o arco está 100% na corda. O peso dele inteiro está na corda. Agora, desse ponto para cima, está cada vez mais leve. E a gente precisa usar mais a pronação, que é quando essa mão aqui, ó, ela começa a se inclinar mais para cá, tá vendo? Ó, o indicador está cada vez mais inclinado. E quanto mais para a ponta, mais eu inclino a mão. Então, quando eu estou aqui, não precisa. Mas quando eu vou subindo lá para a ponta, ó, a mão. Até ficar, sabe, só o indicador que está agindo aqui, ó. Para conseguir esse som com essa pegada que existe aqui embaixo, ó. Esse som que é muito pesado, porque o talão é muito pesado, eu só consigo lá na ponta se o indicador estiver trabalhando. Tá vendo? Então eu só consigo com isso. Não é peso assim, não precisa fazer assim, né? É o indicador trabalhando aqui, ó. Né? Então, para ter esse som constante, bonito e realmente presente, o som de violino, esse som, você precisa o tempo todo pensar na divisão do arco, mas também no equilíbrio do peso do arco, porque senão você não vai fazer direito, entendeu? Então por isso que é muito importante realmente a gente pensar que a qualidade sonora depende do estudo do controle de arco. E não é tocando música que você vai melhorar isso. É fazendo realmente exercícios, fazendo a aplicação das técnicas, né? Sempre o estudo do violino se divide em 3 grandes pilares, que é a técnica, a aplicação e repertório. Então as músicas, o repertório, é só parte do ensino do violino. Então, na verdade, os grandes aprendizados no violino vêm da parte técnica e da aplicação, ou seja, dos exercícios que você vai fazer. Então, tudo que você for tocar tem que pensar nessa divisão do arco que agora você está sabendo e também pensar nesse equilíbrio do peso do arco, como você viu agora, né? Tem outras aulas aqui no canal que eu também falo só sobre o arco, né? Tudo sobre o arco, etc. Então dá uma olhada realmente nos outros vídeos. Não é à toa que tem essa plaquinha aqui atrás, né? Já tem muitos vídeos mesmo, já são mais de 400 vídeos disponíveis aqui no canal Como Tocar Violino. Então entra lá, escolhe pelo menos uns 10. Eu tenho certeza que você vai aprender muito mais ainda hoje se você decidir assistir mais alguns vídeos aqui comigo, porque você vai aprender como fazer realmente as coisas numa visão profissional, do que você tem que aplicar desse jeito simples, que você viu que, pô, é difícil de conseguir, mas você agora entendeu o que você tem que fazer para conseguir tirar esse som. Óbvio que vai precisar de prática e tudo mais, né? Mas você já sabe o que tem que fazer, agora é conseguir fazer. Então conseguir aplicar isso no seu estudo. Beleza? Por isso que é muito importante realmente ter uma orientação, um acompanhamento, né, de um professor, fazendo aula, fazendo tudo. Não precisa ser necessariamente comigo, não estou falando que você tem que ser meu aluno, tem que entrar lá no meu curso. Não, se você quiser, é óbvio que vai poder em algum momento, né? Eu não tenho vagas nesse momento, mas de vez em quando eu abro algumas novas vagas. Então se você tem interesse, entra lá no site comotocarviolino.com.br
faz o seu cadastro. Assim que tiver novas vagas, você vai ficar sabendo e você pode ser meu aluno, minha aluna e aprender realmente lá no curso completo. Não tem nada a ver com o YouTube e tal, né? É uma plataforma específica, são mais de 300 aulas organizadinhas, assim, ó, no passo a passo mesmo, né? Desde o zero até o nível avançado. E todos os meus alunos têm o suporte diretamente comigo, podendo tirar dúvidas, mandar vídeos para correção, para sugestões, dúvidas, né, e tal. Ah, professor, não sei se estou pegando direito, não sei se esse exercício está saindo direito, não sei se essa música eu estou tocando bem, manda para mim e eu vou te ajudar realmente a organizar isso. Mas só consigo fazer isso com os meus alunos do curso, porque aqui tem 120 e poucas mil pessoas, né, então assim, não tem como fazer esse tipo de interação, de correção com esse tanto de gente, é impossível, mas lá no curso eu consigo. Então, se você tem interesse em aprender mais comigo, seguindo mais essa metodologia, né, e realmente se aprofundando mais dessa forma, uma forma que é um pouco mais técnica, mas não é que é mais difícil. Pelo contrário, você está vendo que para tocar bem é só entender melhor o que fazer e saber o que fazer. E é isso que eu dou para os meus alunos. Então, se você tem essa vontade, você pode ser lá meu aluno também. Entra lá e se cadastra lá na lista de espera. Estou para organizar aí, de sair algumas vagas agora em novembro. Então, dá uma olhada lá que vai poder ser útil para você, beleza? Mas se você não quiser falar assim, não quero aprender com o Arthur, mas eu quero aprender melhor o violino, vai atrás de orientação, porque isso vai te ajudar mesmo. Todos os violinistas que você vê na internet tocando, todos os violinistas que você assiste numa orquestra lá tocando, em qualquer lugar que você vê um violinista, esse violinista não é autodidata. Não existe um bom violinista autodidata. Todos nós fizemos ou fazemos até hoje, inclusive eu faço até hoje aulas de violino. Então, se eu faço, quer dizer que você precisa também, não é não? Então é importante mesmo para a gente poder se aperfeiçoar mais e se aprofundar mais. Se você quer só ficar tocando de qualquer jeito, beleza, segue do jeito que está fazendo. E aí você vai continuar tendo os mesmos resultados que você tem tido aí nos últimos tempos. Mas se você quer realmente se aprofundar, tem que buscar uma orientação diferente. Tem que buscar se aperfeiçoar com alguém que entende melhor, beleza? Bom, então para você ter um som melhor, ter uma qualidade melhor, ter um som mais constante, mais limpo, mais bonito, para tudo isso, sempre lembre que você vai precisar melhorar o seu controle com o arco. E por isso que a divisão do arco é um dos itens mais importantes de um violinista. Quando você está tocando, você tem que estar o tempo inteiro prevendo, olhando mais para frente na partitura e pensando o que eu vou fazer com o arco para eu conseguir ter o espaço necessário para tocar aquela nota quando eu chegar lá. Então você vai se organizando, vai se preparando para realmente conseguir usar mais do seu arco, mais dos seus 65 centímetros de arco, para que tenha realmente um som mais bonito. É isso que te dá um som mais bonito. E além de usar realmente o arco do jeito certo, também equilibrar ele do jeito certo com esse negócio da pronação e tal, equilibrando o peso do seu arco, que não é uma coisa equilibrada naturalmente, beleza? Então salva assim para você esses conhecimentos básicos de como melhorar o som, e aí você vai sempre assim, não existe um exercício mágico, sabe? Várias vezes as pessoas me perguntam assim nos comentários do YouTube, ou um aluno chega, professor, tô com tal problema, qual exercício eu faço para melhorar esse problema? Todos, em tudo que você for tocar, todos os exercícios, todas as músicas, todos os hinos da sua igreja, tudo, absolutamente tudo que você for tocar, você tem que ligar para pensar sobre isso que você está passando de problema. Então, se você quer melhorar na divisão do arco, não é um exercício que vai te ajudar a melhorar na divisão do arco, mas sim tudo que você toca, que você vai ter que pensar na divisão do arco o tempo inteiro, independente do que você estiver fazendo. Entendeu? Então é óbvio que quando você tem uma orientação de um professor certinho, vai ter alguns momentos, exercícios técnicos específicos para cada uma das técnicas, para cada uma das coisas. Então é por isso que é legal ter realmente um acompanhamento, né, do professor. Mas se você não tem, lembre-se que você vai poder usar esse mesmo pensamento em tudo que você for tocar. Sempre não pode esquecer, né? Na hora que a gente toca, tem muita coisa acontecendo na cabeça ao mesmo tempo. Tem que pensar na postura, na direção do arco, na altura do cotovelo para não esbarrar nas outras cordas, na afinação dos dedos, no tempo da música, nas notas que eu estou tocando e, além de tudo, na divisão do arco. Porque é isso que te dá uma qualidade de som. Mesmo que você tenha os dedos mais afinados do mundo, se você não tem uma boa divisão de arco, seu som não vai ser o mais legal do mundo. Então, por isso que é muito importante, beleza? Então, dá bastante valor a esse tipo de conteúdo para que você realmente pense mais sobre o lado técnico do violino e não só ficar tocando. Tocar de qualquer jeito, um monte de gente toca. Agora, dominar o violino é um pouco mais profundo, então queira fazer isso, beleza?
Muito obrigado pela sua presença aqui. Lembrando que sempre a gente se vê nas segundas-feiras, na live de segunda aqui do canal, que é das 6 às 7. Você pode entrar aqui, participar, tirar dúvidas, é de graça. Aqui é só entrar e falar comigo ali na hora, das 6 às 7 toda segunda-feira. Mas também tem nas quintas-feiras uma aula dessa daqui, que é uma aula gravada, que você vai aprender um pouquinho mais sobre algum conteúdo, alguma coisa sobre o violino. Fechou? Muito obrigado pela sua presença e a gente vai se falando. Até a próxima e tchau, tchau.